É claro que no primeiro momento de análise, de avaliação do jogo entre Cruzeiro e Botafogo, Botafogo e Cruzeiro, a tendência é que se faça uma análise um pouco mais voltada para o que o Cruzeiro não conseguiu fazer do que para o que o Botafogo conseguiu fazer dentro do jogo, porque a gente está mais próximo aqui, né, do Cruzeiro e procura estar um tanto mais inteirado a respeito dessa instituição. E aí entra também, né, a frustração do coração, né, a frustração sentimental, porque a gente torce pelo clube e quer que o clube apresente, entregue bons resultados, né, independente do modelo do adversário, independente da grandeza do adversário, independente do estilo de jogo do adversário, independente contra quem está jogando. O que se quer é fazer uma análise baseada naquilo que o Cruzeiro pode entregar e não baseado no jogo em todo. Eu estava estudando um pouco o Botafogo, como vocês sabem, a gente se informa acerca de 9 times do nosso país. Mas antes de eu entrar dentro deste assunto em específico, eu quero te pedir para deixar o seu like aqui, para se inscrever na Claudio Silva TV, hypar o vídeo, Claudio Silva TV 360. Hypar o vídeo, nós temos uma meta a alcançar nos próximos 2 meses. Nós pretendemos chegar até 5 mil inscritos, né? Falando de todas as instituições. Claro que dando uma ênfase maior a Cruzeiro e Atlético, não escondemos isso aqui, trazendo mais conteúdos a respeito desses clubes, mas também sem deixar de lado os outros clubes importantes do cenário do nosso futebol, como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Santos, Fluminense, Vasco da Gama, Santos, já falei Santos, né? Corinthians e Cruzeiro e Atlético. São 9 equipes, a gente deixou um pouco de lado o Internacional e o Grêmio, mas dependendo do que eles apresentarem no cenário nacional, a gente volta a falar dessas duas instituições. Aí, se você assistir um outro vídeo, você vai saber por que nós deixamos de falar do Inter e do Grêmio aqui especificamente. Sobre o jogo de ontem, eu li algumas matérias, fui assistir alguns lances, né? Fui escautear o Martin Anselmi, que é técnico do Botafogo, para poder tentar entender o que aconteceu no jogo. E aí, né, a gente assiste um negócio aqui, um negócio ali, e faz um paralelo entre o Porto e o Botafogo, o trabalho do Martin Anselmi, trabalhos do Martin Anselmi, para a gente, vamos entender isso daqui. Porque o Botafogo, ele simplesmente destruiu o Cruzeiro. E o primeiro tempo, né, passa uma impressão que o Cruzeiro foi melhor e mais consistente, conseguiu criar as melhores oportunidades. De fato foi, mas o jogo, dentro de um contexto geral, o Botafogo foi melhor do que o Cruzeiro nos 90 minutos. O primeiro tempo do Cruzeiro foi bom, não foi ruim. Mas o do Botafogo não foi ruim, né? Então, dentro do contexto geral, o Botafogo foi melhor na partida toda, porque no segundo tempo ele foi extremamente superior ao time do Cruzeiro, principalmente depois de marcar o segundo gol. O segundo gol foi marcado, inclusive, uma bobeira que o Cruzeiro deu, porque o Gerson já não estava mais em campo, o Cruzeiro ficou com um jogador a menos e o Botafogo já estava superior no jogo, natural. Fazendo essa avaliação, né, do Botafogo em si, eu não pude deixar de perceber, de observar, e muito menos de falar aqui agora, que o Botafogo passa por uma crise institucional monstruosa, onde o John Textor foi expulso da sua própria empresa. O John Textor tentou vender o Montoro e o Danilo, que foram os principais jogadores da partida contra o Cruzeiro. O Montoro, principalmente, que jogador. O Danilo, que veio do Nottingham Forest, quase que volta para lá de novo, né? Ele e o Montoro, por causa de uma parceria que existe entre o John Textor e o dono do Norte. O Cruzeiro, o Botafogo acabaria negociando esses dois jogadores para poder fazer caixa, e depois a gente viu também uma explicação do próprio John Textor de que ele estaria vendendo os jogadores, mas os jogadores permaneceriam emprestados, né? Isso mostra a fragilidade financeira que vive o Botafogo e o torcedor do Botafogo, com várias placas no estádio, fazendo uma demonstração de insatisfação muito grande. E o John Textor, todas as vezes que o Botafogo vence, ele aparece ali e faz uma gracinha e acaba se posicionando, né, de forma bem sentimentalista, trazendo o torcedor para o lado dele. Ele não está errado em fazer isso, mas quando se trata da gestão mesmo do Botafogo, é uma gestão um tanto podre, né?
Infelizmente, para o torcedor do Botafogo, o John Textor é um camarada que é inconsistente, extremamente inconsistente. Não se sabe o que vai ser daqui 2 minutos no que diz respeito ao John Textor. E também não pude deixar de observar que o scout do Botafogo precisa ser observado. O scout do Botafogo ele é simplesmente fantástico. Goste ou não goste, mas as contratações que são feitas... E olha que o Botafogo perdeu jogadores importantes da temporada passada para esta. O Botafogo não se reforçou porque os jogadores que chegaram ainda não podem ser inscritos no BID e o Botafogo não tem dinheiro para poder pagar suas dívidas imediatas. A questão salarial também já começa a se tornar um problema, mas o scout do Botafogo, principalmente olhando para treinador, é algo... Puxa vida, o Botafogo depois que se tornou SAF não teve um treinador ruim não, hein? O Botafogo não teve um treinador ruim. Os treinadores que passaram pelo Botafogo, todos eles entregaram muito. E é válido lembrar que nenhum é brasileiro. O Botafogo não teve um técnico brasileiro que obteve sucesso nestes últimos 4 anos, em que o Botafogo foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, que está sempre presente na Libertadores. Os técnicos do Botafogo, todos eles foram estrangeiros, na sua maioria portugueses. E agora com um argentino jovem, mas com ideias de jogo simplesmente maravilhosas e trazem uma evolução para o nosso futebol a ponto de a gente olhar para dentro mais uma vez, olhar para dentro e falar, nossos técnicos não estão prontos para essa conversa. Nossos treinadores não estão preparados para isso aqui e nós precisamos ser realistas dentro deste contexto. O que eu estou fazendo aqui é uma análise real de um time que está vivendo num momento crítico, vivendo num momento financeiro altamente crítico, uma crise institucional que parece não ter fim, mas que ainda assim, dentro de campo, consegue sobrepor a tudo isso, porque os treinadores, principalmente, porque os jogadores do Botafogo têm muita qualidade, tem, mas não são da primeira prateleira do futebol brasileiro, não. Os jogadores do Botafogo estão ali da primeira para a segunda prateleira. Nós vamos falar aí de times que têm jogadores de primeira prateleira hoje. É Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Isso é uma realidade. E aí o Botafogo está bem ali no que diz respeito ao nível técnico de seus jogadores. Capacidade de fazer leitura, de execução. São ótimos jogadores. Mas não são pertencentes a... Você pode tirar ali uns 3 ou 4 jogadores. Danilo, o Neto, goleiro... Montoro, ótimo jogador. Alex Telles, talvez, né? Mas dentro de um contexto geral, ele perdeu o seu principal jogador, por exemplo, para o Palmeiras, o meio-campista, o homem que tomava conta das ações, que liderava tudo no Botafogo. O Botafogo perdeu ele para o Palmeiras. Então o Palmeiras não tem jogadores de ponta, mas tem técnicos de ponta. E isso aí, meu amigo, faz uma diferença gigantesca. O Martim Anselmo fazia um trabalho lá no Porto simplesmente espelhado, ou o trabalho que ele iniciou, mostrou contra o Cruzeiro, pelo menos, no Botafogo, nessa primeira partida do Brasileiro, espelhado no trabalho que ele fez lá no Porto. A saída de bola do Botafogo é algo a ser observado de muito perto, com o goleiro linha, literalmente, o goleiro jogando como líbero, ele sai do gol, né? Ele não vai criando, ele ajuda a construir, e isso causa uma superioridade numérica que acabou prejudicando de forma amplificada o time do Cruzeiro. O Botafogo com um jogador a mais na linha, eram 11 contra 10. Né? Porque o goleiro Neto ele sai da área e faz uma construção na primeira linha de 5 jogadores ali. E automaticamente o Cruzeiro subia com as suas linhas de 3 ou 4 jogadores, perdia na superioridade. E o Botafogo trabalhava essa bola e saía da pressão do Cruzeiro com muita excelência, com muita tranquilidade, com muita qualidade, porque se o goleiro sai da área e se dessem mais 2 jogadores, como descia o Danilo, descia o Montoro, para poder fazer essa superioridade, essa troca de passes ali, acabava que o goleiro se tornava um cara livre e não tinha condição, possibilidade de ir em cima do goleiro, porque se você vai em cima do goleiro, sobra um aqui. De linha, com mais qualidade técnica, com a inteligência de fazer o jogo acontecer. E aí, toda hora, o Cruzeiro não conseguiu ganhar uma bola na intermediária do Botafogo. Isso é mérito do trabalho do Martim Anselmo. O Martim Anselmo fez um jogo perfeito, a ponto de aplicar 4 gols no Cruzeiro. Porque quando ele tinha essa superioridade, passava da primeira pressão, o time do Cruzeiro, e aí é válido lembrar também, que notou-se essa evolução no time do Cruzeiro, porque voltava um pouco mais, né? O time do Cruzeiro voltava um pouco mais,
perdia na primeira pressão, fazia a segunda pressão com muita velocidade, o time se compactava novamente ali no segundo ciclo, mas ainda assim não era suficiente para interromper as jogadas que o Botafogo estava a construir. Muito bom jogo do Botafogo. Cruzeiro perdeu, o técnico... E aí, né, outro ponto importante a dizer, os dois treinadores têm o mesmo tempo de trabalho. Aí complica. Porque nós estamos falando de um técnico altamente experiente, como é o caso do Tite, contra um técnico que está não no início de carreira, mas jovem, que consegue implantar um modelo de jogo com mais velocidade, com mais rapidez e com muito, mas com muito mais eficiência do que o técnico do time cruzeirense. O Botafogo engoliu o Cruzeiro. O Botafogo trucidou o time do Cruzeiro taticamente, tecnicamente, individualmente e fisicamente. Foi isso que aconteceu no jogo. E que a gente não conseguiu ver no primeiro momento.